Se puder colocar o próximo mapa, né, para dinamizar a análise, eu ficaria agradecido. Essa é a ponte, né, destruída, já comentamos, né? Qual que você quer agora? Próximo? Não, se tiver. Essa ponte é o exemplo que você deu, Rodolfo. Sim, exatamente. Que hoje teve ataques seletivos de 9 horas por parte da aviação russa, né? Rodolfo, o pessoal encheu o saco, disse que essa ponte não tinha sido derrubada. Eu falei, peraí. Aí fui lá, peguei a imagem, realmente a ponte não está derrubada. Foi mal, gente. Pô. Gente, precisamos entender o seguinte. Vamos falar da ponte de Kerch, desculpa, pegando o que o Ricardo falou, para o pessoal entender, compreender, né, a análise do professor Dr. Ricardo. Olha só, para se destruir uma ponte, por exemplo, como a de Kerch, você precisa ter um ataque de massa, concentrado, para você destruir um pilar, e, consequentemente, um pilar principal que leve ao desmoronamento de uma infraestrutura de concreto que é muito reforçada. Seria, por exemplo, só para vocês terem ideia, o míssil Taurus, dos mísseis ar-superfície, comparativamente ao Storm Shadow, ao ATA-CMS e o próprio Scalp francês, como a versão do Storm Shadow, ele tem uma ogiva cerca de 40% maior. Uma ogiva H é auto-explosiva, precisaria de 20 a 40 mísseis concentrados num ponto de impacto. Aí você tem que levar em consideração o chamado PEC, provável erro circular, que acontece em qualquer trajetória balística. Não existe essa precisão perfeita de 0,1 centímetro. Isso não existe. Tá? É importante destacar. Tá? Por mais que tenha um sistema GNSS, ou seja, com um sistema de posicionamento global do satélite. Então, um ataque de pressão, como o Ricardo falou, numa ponte dessa é destinado muito mais a inutilizar a manobralidade do que destruir a ponte como um todo. Precisaria de uma massa crítica de explosivo concentrado em ataques de dezenas de mísseis. Isso não é nem econômico e racional. Então, como ele bem explicou, o objetivo é inutilizar para manobralidade. É muito mais inteligente e racional. Isso aí já teve várias análises de que você ter ataques de massa crítica para destruir, por exemplo, de uma vez, uma usina hidrelétrica inteira, você precisaria de dezenas de caças-bombardeiros sem negação de acesso e negação de área para conseguir justamente nessa massa de explosivos destruir de uma vez, ou atacar ou utilizar uma arma nuclear tática. Então é importante, como o professor Ricardo falar, ter muito cautela, principalmente com esses hypes, destruir uma ponte, destruir a ponte Antonovsk, vai destruir a ponte de Kerch. São alardes, entendeu? Desculpe, pouco, assim, técnicos, entendeu? Então eu só estou, assim, me perdoe fazer uma parte, referenciando o que o professor Dr. Ricardo falou, por causa disso, entendeu? Por isso que os ataques são muito focados para inutilizar mais a manobra e a utilização do que provavelmente destruir inteira a infraestrutura crítica. Aí nós temos a área de Sumy. Como o professor Dr. Ricardo falou, esse é um dos objetivos estratégicos, né, numa eventual ofensiva de larga escala, porque muitos dos ataques vêm justamente de Sumy, atacando Briansk e Kursk, causando muito estrago. Então, Sumy é bastante mais até fortificado do que Kharkiv. Os ucranianos, portanto, esperam há um certo tempo um ataque por Sumy. Só que tem o seguinte, não tem muito efetivo ucraniano aí. Como eles vão fazer para segurar um ataque de concentração de força russa? Porque o russo, estimativas indicam 150 mil soldados russos na região de Kursk, Kharkov não, Belgorod e Briansk. Como se vamos conseguir segurar esse efetivo que já está na retaguarda, a cerca de 50 a 100 quilômetros? Não sei. Lembrando, gente, que as pessoas pouco compreendem. Quem guarneceria a fronteira russa no ataque desse seriam as tropas de fronteira do FSB. Ou seja, a Rússia ela tem uma unidade leve, mecanizada, que emprega artilharia leve, mas e que tem uma excelente capacidade de combate. Foram eles que seguraram as incursões em Belgorod há 2, 3 meses atrás. Foram as tropas de fronteira do FSB, que têm caracterização militar, inclusive, e que conhecem bem a dinâmica do terreno. Então, as forças de fronteira ficam ali estabelecidas, permitindo a progressão do terreno dos grupos, dos regimentos, né, e das brigadas russas. Agora, isso, repito, vai ter que ter ataque preparatório de artilharia. E hoje já teve muito ataque preparatório de artilharia e de aviação nessa área de Sumy. Então, tal como o professor Ricardo falou, não foquem somente em Kharkiv. Sumy é um objetivo.
Para formar uma zona de segurança, uma buffer zone segura para essas regiões fronteiriças russas, teria que formar, portanto, uma buffer zone em torno de 150 a 200 quilômetros, com uma profundidade de até 40, 50 quilômetros. Esse é o objetivo delineado por pesquisas nossas de uma eventual ofensiva de larga escala russa nessas áreas. Perfeito, doutor Rodolfo. Eu vou passar para o Ricardo, mas eu vou pedir o seguinte, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar. Uma coisa é certa nessa guerra, talvez seja uma das únicas certezas, né, que a gente tem. A Rússia não tem como evitar a aquisição de uma buffer zone. Essas armas de longo alcance que foram fornecidas para a Ucrânia, na minha opinião, foi um tiro no pé. Como isso vai ficar efetivamente, eu não sei. Mas para a Rússia manter a segurança, né, das populações fronteiriças, é necessário a aquisição de uma buffer zone. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante. Eu estava vendo hoje um vídeo russo sobre a exposição de carros de combate capturados, e você nota que começa a acontecer uma coisa: uma boa parte da sociedade na Rússia, ela está entendendo que é uma guerra existencial. Muita gente está entendendo isso, que é uma guerra de ameaça contra a Rússia mesmo. Eu acho que nessa brincadeira o Ocidente vai acabar se dando muito mal.